Olá pessoal, vamos para a nossa aula de ovulogênese, aula prática, né? Então aqui nós temos uma foto panorâmica na objetiva de 4, aumento de 40 vezes, corado com HE, do ovário, né? Aqui vai quase que de um lado ao outro do ovário. O que você tem que perceber aqui nessa imagem apenas é a polarização, né? Onde você tem os folículos primários na extremidade, conforme você vai mergulhando para o interior, eles vão se desenvolvendo, né, os primordiais estão em amarelo, depois os primários, os primários estão em amarelo, primordial em amarelo, são bem pequenininhos, não tem a célula em volta. Nessa imagem não precisa identificar exatamente qual é, não. É só saber que na parte mais periférica tem uns primordiais, depois primários, secundários e antrais. Aqui é o antral, ó. Então daqui, do primordial até aqui, você tem um desenvolvimento que vai de primordial para primário, para secundário, para antral. Nessa imagem a gente consegue ver os primordiais aqui. Aqui a gente está vendo uns secundários, né? Aqui já um antral. E vários, porque você tem vários em várias fases de desenvolvimento. É só para ter uma noção aqui da posição onde eles ficam, geralmente no ovário, certo? E aqui nessa imagem não tem corpo lúteo e corpo de albicans, tem só o desenvolvimento do folículo. Aqui olhando mais de perto, então olhando agora para essa região periférica aqui, vamos começar a olhar primeiro quem? Os folículos primordiais. Por que é primordial? Porque só tem ele, tá vendo? Só tem o ócito, não tem as células foliculares, ó, são muito raras, certo? Quando ela forma uma camada de célula folicular em volta, tá vendo? Uma camada de célula folicular em volta, aí você já tem o folículo, deixa de ser primordial para ser o folículo primário. Então você tem o ócito envolto por um conjunto de células foliculares. Quando essa camada de célula folicular se desenvolve, ó, em várias camadas, aí a gente já tem o folículo primário, né? Perdão, folículo secundário, desculpa. Aqui primordial, aqui primário. Às vezes você não vê o núcleo aqui porque é uma fatia, né? O núcleo pode estar mais para trás ou mais para frente. Imagina que você tem uma laranja e você corta uma fatia. Você pode cortar uma fatia bem no meio, um pouquinho mais para o lado esquerdo, um pouquinho mais para o fundo, um pouquinho mais para frente, né? Assim, para ser restrito, né? Sagital ou parasagital. E o núcleo pode estar no meio, bem no meio ou não. Ele pode estar mais para um lado ou mais para o outro. Então, na hora que você corta e faz aquela fatia, o núcleo pode não aparecer. Aqui o núcleo aparece, mas aqui aparece só um pedaço porque ele está mais para o fundo. Aqui está sem, aqui também. Mas não quer dizer que não tem, não. É por causa do corte, certo? Então, você tem aqui primordial, formou uma camada de célula, é o primário. Essa camada de célula desenvolveu, é o secundário e forma aqui a chamada zona pelusta, que é a glicoproteína, né, que forma essa faixa vermelha aqui, uma faixa acelular de glicoproteína, né, e aqui separando o ócito das células foliculares. Então você tem dois aqui, está começando o desenvolvimento, esse está aqui um pouco mais envolvido, e depois começa a sobrar espaços, né, entre as células foliculares, até esse espaço começar a ficar maior, né, aqui também um folículo secundário, né, com um pouco mais desenvolvido já, né? E você consegue perceber, ó, que essas células do estroma, né, elas estão mais concêntricas aqui do que aqui, tá vendo? Ó? Perto do folículo, em volta do folículo, elas estão se concentrando, porque elas vão formar a teca. Né? Então já está o início da formação da teca, o início da formação do antro, começa a ter espaço entre as células aqui, né? Esse aqui é um folículo secundário, já quase folículo antral. E aqui já tem um folículo antral, né? Onde você já tem o antro, você tem o ócito, com a zona pelusta, você tem as células foliculares com a coroa radiada em volta, né? Coroa de células foliculares em volta dele. E esse conjunto de células foliculares em todo o folículo é chamado de cúmulos óforos, né? E você tem aqui já a formação da camada da teca, né? Que a gente vai ver mais de perto agora. Aqui é o ócito, né? O antro. Aqui as células foliculares da coroa radiada, né? E aqui vai estar os cúmulos óforos, né? Aqui, ó, a do antro folicular, aqui o cúmulos óforos, tá vendo? Aí você tem a camada na seta, você tem aqui, ó, entre o estroma do ovário, né? E as células foliculares do cúmulos óforos, né? Você tem o que? A teca. A teca tem uma teca externa na seta preta e a teca interna na seta azul. Qual a diferença? Olha para o núcleo da célula, esférico, achatado. Então, interna é esférico, externo é achatado. E aqui você tem um estroma, e aqui é a coroa radiata.
Aqui já é o corpo lúteo, né? Isso aqui tudo é o corpo lúteo, ó, é enorme. É uma glândula, aqui está bem desenvolvido, está produzindo o quê? Essas células aqui, estrógeno e progesterona, porque o lúteo, né, o que sobra do folículo depois que ovula, né, vai produzir estrógeno e progesterona, vira uma glândula endócrina. Aqui são os dois tipos de células, né, que tem no corpo lúteo. Uma mais esférica, com citoplasma mais rosado, outra menor, com citoplasma mais branco. Você vê, a parte aqui é mais branca, essa parte aqui não tem mais clarinho, né? Aqui é corada de forma mais rosada. E aqui o corpo de albicans, né? Que é como se fosse uma cicatriz. E é uma cicatriz, por quê? Porque essa cor que diferencia ele aqui é colágeno. Então está aumentando a síntese de colágeno tipo 2, que é característico de uma cicatriz. Toda vez que você tem um corte na pele ou num órgão e você forma uma cicatriz, o que é uma cicatriz? É o acúmulo de colágeno tipo 2. Né? E aqui um folículo que não ovulou, um folículo antral que entrou em atresia. Né? Então você percebe que formam-se esses pontinhos pretos aqui, que é chamado de núcleo piquinótico, né? Aqui, ó, você tem vários núcleos piquinóticos, esses pontinhos pretos, que na verdade é o que? O produto da apoptose. O que é entrar em atresia? Ele recebe uma sinalização e ele entra em apoptose, né? Ele provoca a sua morte celular, né? Começa a fazer autodigestão da própria estrutura, né? E é isso aí, pessoal, a parte da aula prática, né? Que a gente vai ver se serve de guia para você, né? Na aula prática.